Em Blade, os vampiros são uma força incrível que tem grandes números, e ainda assim tem grandes fraquezas. Eles são muito mais do que presentes nos filmes, mas, devido aos grandes acontecimentos e vilões, podem ficar um tanto fora do foco. E por isso, hoje daremos uma olhada nestes seres fascinantes e todos os seus segredos. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo de Blade e seus vampiros feitos de papel machê, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário e compartilhassem para quem puder se tornar membro como essas pessoas aqui na tela, agradeceria demais. Isso te dá acesso antecipado a 3 semanas de vídeos, preferência na resposta e se chegarmos a 10 pessoas, um grupo exclusivo de pessoas aí para conversar. Ou se não, doação direta. Para quem ainda não for inscrito, saiba que o Blade está muito decepcionado com você. Os vampiros em Blade são seres fascinantes. Eles, em teoria, são uma grande força dentro da sociedade e controlam muitas partes dos seres humanos. Ao mesmo tempo que um mortal bem equipado pode ser um problema, e alguém como Blade, um cenário de tempos finais. Ao mesmo tempo que possuem um equilíbrio entre o mágico e o científico, sendo colocados em um ponto muito fascinante para mim, e por isso este vídeo será algo bem interessante. Assim como toda essa série de vídeos que eu entenda tudo sobre, onde falo tudo sobre vampiros e em breve outras criaturas. E eu gostaria que você me falasse que outras criaturas ou vampiros gostaria que eu fizesse um Entenda Tudo sobre. A origem. Os vampiros aqui são chamados de Hominis Nocturni ou Nocturnae. Eu não sei falar latim, que significa humano noturno, e eles têm uma origem muito bem explicada. Na verdade, de todos aqui que eu já falei, são os que nós mais temos em informações. Só para lembrar, aqui estou falando sobre a Terra 26.320, que é onde se passam os filmes, a série e algumas coisas extras. As HQs que muitas pessoas estão pensando é a Terra 616, também conhecida como a Terra Oficial da Marvel. Neste mundo, os vampiros começam com um deus chamado de La Magra, que seria a divindade do sangue. Ele cria os vampiros, ou dá a dádiva do vampirismo aos humanos. É dito que no tempo dele, os vampiros dominavam a Terra, e o mundo seria um paraíso para estes. Ele tinha o seu campeão, este seria Drake, que foi o primeiro agraciado com este poder, ou nascido desta forma de La Magra. A relação assim não é tão clara, apenas que um criou o outro. Porém, o impossível aconteceu. O deus dos vampiros foi derrotado e preso ou expulso, e assim eles ficam sob o domínio do primeiro dos vampiros e das 12 casas dos nobres. Neste momento, eles se tornam grandes guerreiros e começam uma grande campanha contra a humanidade. Depois de muito tempo aniquilando e conquistando, Drake se cansa. E sem o mais forte ao seu lado, eles preferem trocar de tática. Evoluindo. Desde a soneca de Drake e a não presença de La Magra, os vampiros resolveram fazer algo diferente para a sobrevivência. Eles se esconderam dos humanos, fazendo com que eles acreditassem que tudo no passado seria um mito e restringindo os conhecimentos aos textos antigos, e com certeza parcialmente esquecendo da sua própria história. Se tornam seres em posições de poder e começam a ficar muito influentes e ricos, se tornando parcialmente os governantes deste mundo. Eles não tinham nenhum desejo em massa de serem reis como antigamente, e sim viverem em meio aos humanos e controlando as massas. Os 12 clãs iniciais criados por Drake e La Magra continuariam a ser o centro nervoso de todo o mundo deles, sendo que as decisões mais importantes tinham que ser tomadas em um conselho de vampiros, ainda que as casas tivessem grande autonomia e pudessem buscar por seus objetivos, assim como os damasquinos fizeram testes genéticos, ou até mesmo agentes solos, como Deacon Frost, que descobriu como trazer de volta o deus do sangue. O único problema deles seriam os caçadores, que além de eliminar muitos vampiros, também tentaram a todo momento divulgar a existência deles. E isso, em tempos modernos, seria o fim deles, já que a tecnologia seria um grande aliado dos humanos. Fisiologia. Os vampiros são vindos totalmente do mágico, sendo que existe um deus que os criou, um primeiro vampiro que também possui atributos mágicos por relação. Mesmo assim, os Hominis Nocturnae, algo do tipo,
Tem uma explicação científica. É possível de se colocar o vampirismo em um microscópio e ver como ele funciona, o curar usando ciência e ainda mais tentar melhorar ele e até mesmo o destruir através de métodos de lógica e não da crendice, ainda que este segundo também funcione. O vampirismo aqui é como se fosse um vírus e que fora criado por La Magra, como se fosse uma engenharia de DNA que misturasse o comum com o sobrenatural. Uma fusão muito interessante que traz elementos que podem ser praticamente infinitos pelas combinações, por abrir as portas para outras ideias no futuro. Eles precisam, é claro, de sangue para se manterem, e enquanto estiverem consumindo o líquido, podem se manter vivos pelos séculos, ao mesmo tempo que este é o meio que eles usam para infectar humanos. E ainda podem produzir zumbis se drenarem todo o sangue, mas isso é raro. É que exista a possibilidade deles se reproduzirem entre eles, criando os tais sangue puros, que são muito importantes nas sociedades deles, já que demonstram uma linha não quebrada até Drake, que tenhamos poucos destes e a maioria está no alto escalão. Poderes. Os vampiros aqui possuem poderes bem básicos, quando em comparação com outras criaturas neste mundo e até mesmo com outros seres. E ainda mais, existe uma lacuna entre alguns vampiros, sendo que temos alguns muito mais fortes do que outros, e alguns deles chegam a ser basicamente humanos em nível de poder. Temos, é claro, a já citada imortalidade, no qual o tempo não os afeta, para os espertinhos que perguntam por que imortal morre. A única coisa que é bem interessante é que nós temos que ele ficou muito diferente. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, nós não temos nenhuma prova ou nada assim. Eu acho que foi algum tipo de experimento, podendo ser científico ou mágico. Podem possuir atributos melhorados, como força, destreza e vigor, além de poder regenerar qualquer parte do corpo, menos a cabeça, além de seus dentes. Existe a possibilidade de melhorias genéticas e mágicas, mas para o vampiro comum, este é o normal, e até mesmo com a idade não ficam tão mais poderosos assim. O grande sucesso deles está na estrutura e seu grande passado. Fraquezas. Além de não possuírem grandes poderes, suas fraquezas são bem numerosas e até mesmo simples. Eles têm alergia à prata e ao alho, que se entram no sistema deles em grande escala, eles acabam até mesmo virando pó. A maioria das armas do Blade possui isso em grande quantidade, assim como se fossem estacados no coração, podendo ser com madeira ou com prata, o que se torna um grande problema com projéteis capazes de fazer isso a grandes distâncias. A luz do sol e a radiação UV também, ainda que, com o equipamento correto, eles possam sair durante o dia. Eles ainda assim são afetados pela luz direta e por equipamentos que tenham a luz UV. Eles precisam lidar com armas que os humanos fazem, como o EDTA, que é capaz de coagular todo o sangue do vampiro de uma única vez e o explodir, como se fosse um tomate na panela de pressão. E também o D-Star, que foi um vírus feito para derrotar os vampiros em massa, quando entrando em contato com o sangue do Drake. Eles também possam usar algumas vezes isso a seu favor. Eles também estão na desvantagem. Outros tipos. Existem pelo menos 4 variáveis dos vampiros. Eu vou falar aqui as principais. Se tiver alguma outra que eu esqueci, me deixa aí nos comentários. A primeira são os zumbis, que acontece quando um vampiro drena totalmente um humano e por algum motivo continua vivo. Possivelmente o vírus se mudando e formando um ser, pelo menos uma variável deste, podendo ser considerado uma subespécie. A segunda é dos Reapers. Eles são o resultado de experimentos científicos da Casa de Damasquinos. Eles ficaram imunes à prata e ao alho e têm uma armadura natural a estacas em formas de ossos e gorduras, além de muito mais força e resistência. Porém, ficam praticamente insanos e precisam de muito mais sangue e muito mais rápido para continuar funcionando. Temos, é claro, Blade, que é um vampiro, um meio vampiro, um ser humano, que a mãe dele foi mordida por um vampiro na gravidez. E isso fez com que ele ficasse com todas as forças e uma fraqueza, que é da sede do sangue, que eles parecem ser bem controlados aqui no geral. E finalmente temos Drake, que foi o primeiro vampiro. Ainda assim, ele consegue andar pelo dia e não possui nenhuma das outras fraquezas, além da sede, e ser muito mais forte do que todos, até mesmo do que Blade, que se demonstra superior a todos os vampiros que encontrou, menos o Nomak, e o Drake depois. Importante ressaltar que os Reapers e Drake possuem uma língua parecida,
assim como alguns animais demonstram. Talvez seja algum gene escondido que apenas apareceu neles e seja uma grande fonte de poder ainda não vista. Meus pensamentos. Os vampiros no universo de Blade são uma raça fascinante, equilibrando elementos mágicos e científicos de uma maneira única. Diferente de muitas outras versões dessas criaturas na cultura pop, aqui eles não são apenas predadores noturnos escondidos em castelos góticos, mas sim uma força organizada que controla boa parte do mundo humano nas sombras. Sua influência, riqueza e estrutura social os tornam inimigos formidáveis, mas ao mesmo tempo as suas fraquezas os deixam vulneráveis a caçadores bem preparados. Mesmo com a sua imortalidade e seus poderes físicos aprimorados, os vampiros de Blade não são invencíveis. Eles são constantemente ameaçados por caçadores, armas biológicas, tecnologia moderna e até mesmo pelas próprias divisões dentro da sociedade vampírica. As diferentes casas dos nobres, experimentos científicos como os Reapers e figuras poderosas como o Drake demonstram que, apesar de uma força coletiva, eles também enfrentam desafios internos que os enfraquecem. Essa mistura de poder e vulnerabilidade torna a sua existência muito mais interessante e realista dentro deste universo. Além disso, os vampiros de Blade também representam um comentário social sutil sobre poder e corrupção. Eles se infiltram nas instituições humanas, manipulam governos, empresas e até mesmo a polícia para manter a sua supremacia. Isso reflete a ideia que o verdadeiro domínio não está apenas na força bruta, mas na influência e no controle silencioso das estruturas sociais. No final das contas, apesar de todos os seus esforços para se manterem no topo da cadeia alimentar, os vampiros acabam encontrando no próprio Blade sua maior ameaça. Ele, que carrega tanto força dentro deles quanto a resistência dos seres humanos, simbolizando o equilíbrio perfeito entre os dois mundos. E é isso que faz os vampiros deste universo serem tão cativantes. Eles não são apenas monstros de contos de terror, mas uma sociedade inteira tentando sobreviver em um mundo que está cada vez mais preparado para enfrentá-los. E vocês, o que acham dos vampiros do Blade? São realmente uma força imbatível ou apenas um problema esperando para ser resolvido? É isso aí então, meu povo, muitíssimo obrigado para quem chegou até aqui. Eu sei que eu apareci na câmera nos dois últimos vídeos, mas tá um calor do inferno. Você fala, Douglas, mas eu tô vendo esse vídeo, não tá tão calor assim. É, mas são 3 semanas de antecedência aí, porque vai gravando as coisas. Quer ter 3 semanas de antecedência? Quer? É só você se tornar membro aqui do canal por R$ 1,99 por mês. E ainda tem acesso, ainda tem aí a preferência de resposta e vai ter um grupinho aí de conversa especial entre os membros. Então, demorou? Vira membro, se inscreve, comenta, compartilha, que eu vejo todo mundo aí na próxima.